eu me chamo Josi Carvalho e seja bem-vindo a mais um episódio do Conte-me Tudo, Não Me Esconda Nada. Hoje abordaremos um tema bem delicado, a violência contra a mulher. No Brasil, uma mulher é vítima de violência a cada 4 horas. Aqui, no Rio Grande do Norte, os registros de violência contra a mulher subiram em 26% nos 4 primeiros meses do ano de 2023. Nos casos de violência doméstica em 2021, haviam sido registrados 1.988 casos desse tipo. Um número que aumentou para 2.740 no ano passado, de acordo com o relatório anual brasileiro de segurança pública. E no podcast de hoje, nós vamos abordar este tema sobre a violência contra a mulher em alusão a este mês de luta e conscientização, que tem como campanha o Agosto Lilás. Para isso, vamos contar com a participação mais que especial da enfermeira Sayonara Gomes de Oliveira. Atualmente, Sayonara é enfermeira do Hospital Universitário Ana Bezerra e plantonista do Hospital Municipal Aloysio Bezerra. Mas hoje ela está aqui para falar um pouco sobre a sua voz de contribuição em defesa pelo fim da violência contra a mulher. Afinal, a sua história e a história de sua família não poderia levá-la a outro caminho, senão da luta. Sayonara é irmã de Ana Dávila Gomes de Oliveira, brutalmente assassinada a facadas pelo ex-companheiro no ano de 2016, aqui em Santa Cruz, no estado do Rio Grande do Norte. No dia 10 de agosto, completou 7 anos desse crime brutal. Por isso, o episódio de hoje é dedicado à memória de Ana Dávila e a de tantas outras mulheres que passaram por violência doméstica. Sayonara, seja muito bem-vinda ao podcast Conte-me Tudo, Não Me Esconda Nada. Muito obrigada pela coragem, muito obrigada por se colocar nesse papel de luta diante de uma tragédia tão avassaladora. Obrigada pelo convite, Josi. Fico procurando palavras, mas a palavra que me vem à cabeça agora, eu me sinto honrada, né? Em poder estar à frente, em poder ser porta-voz de tantas outras Anas que eu sei que existem por aí. É um tema bem delicado. Eu vou iniciar falando em relação à violência, que eu acho que, além dos números, muitas mulheres que a gente menos imagina que passa por situações dessa passa. E eu vou até me expor aqui também, que é um assunto que me toca muito, por também, infelizmente, ter sido vítima. E eu compartilho, de início, eu já digo que compartilho demais da sua dor e admiro demais a sua coragem de ter transformado a dor em luta. Sayonara, vamos relembrar. Eu sei que é uma memória dolorosa para você, para sua família, mas a história de Ana Dávila, ela não pode finalizar só de uma forma negativa. A gente tem que trazer algo positivo dessa tragédia, ajudando outras mulheres. Tinha indício de violência desde o início do relacionamento? Vocês conseguiram observar? Ela passou, como eu acho que eu já comentei outras vezes, 14 anos nesse relacionamento. E o que me chamou a atenção é que Annie era uma pessoa muito expansiva, muito comunicativa, tinha muitas amizades, frequentava vários locais, vários lugares, né, com os amigos. E o que nos chamou a atenção foi que assim que ela iniciou esse relacionamento, ela começou a se afastar um pouco dos amigos, né? A desculpa era: não, é porque agora eu vou me dedicar a essa pessoa, né? Era o segundo relacionamento dela e ela ia se dedicar, estava pensando em morar junto, mas isso também afastou-a da nossa família, né? Ela começou a já não frequentar mais as festas da família, sempre havia uma desculpa. Então, assim, de início, o que chamou a atenção foi isso, né? E que nós só percebemos algum tempo depois, quando vieram os outros sinais. Como é que era o comportamento do companheiro de Ana Dávila? Ele era uma pessoa muito bem relacionada com todo mundo. Era muito solícito, gostava de ajudar muitas pessoas, tinha muitos amigos, era o alegre da turma,
era o que ajudava da turma, era o faz-tudo da turma, não gostava de incomodar ninguém, pelo contrário. Ele estava sempre ali à disposição para ajudar. Você que fazia parte da família, dava para imaginar que dali sairia um assassino? No início, não. Eu me enganei bastante, né? No início, não tinha como. Uma pessoa que estava no café da manhã conosco e tá faltando alguma coisa, ele de pronto, ele levantava, ele já queria ajudar, eu vou buscar, eu vou comprar, eu vou ajudar. Era essa pessoa, entende? Então, de início a gente não tinha como precisar que essa personalidade dele fosse só uma encenação. Quando foi que vocês começaram a notar uma diferença no comportamento, tanto da Ana quanto do companheiro? Quando ela começou a faltar aos compromissos de família, né? Nós achamos estranho. Então, eram noites de Natal, Réveillon, eram sempre oportunidades que minha mãe fazia questão de estarmos juntos, né? E ela começou a faltar isso. E são datas para a família, né? Isso. E começou a chegar relato de pessoas próximas. Ela não vai para tal evento conosco, ela ficou de ir jantar na minha casa, já não foi, porque ela era essa pessoa que gostava de estar junto dos amigos, especialmente. Então, mas isso a gente achou estranho, mas a desculpa, a resposta era: não, eu tô querendo me dedicar mais a esse relacionamento. Você acha que ela enxergava que o relacionamento não era saudável? É difícil dizer, Josi, porque do início do relacionamento para o primeiro sinal de fato, é como eu te disse, ela não expressava nada pra gente. Ela não expressava. Começou a surgir um machucado, uma queda de moto, entre aspas. Ela dava desculpa que tinha Uma sido pancada um no acidente. braço, né? Que foi uma queda, foi um machucão. E nisso nós não desconfiávamos, porque a gente esperava pela pessoa que ela era, que ela ia verbalizar essa situação. Ela ia chegar pra gente e ia: não, realmente foi fulano que me machucou. E pelo comportamento, como você falou, dele, não dava pra... Como é que uma pessoa tão bacana, tão simpática, Sim. não tem como a família dizer, foi uma violência. Isso. Dava pra acreditar que realmente tinha sido um acidente. Até que uma vez ela soltou sem querer, né? Que foi uma briga, foi uma confusão e um empurrão surgiu. Então, ele foi questionado sobre isso e a resposta dele foi: ela é ciumenta demais. Isso foi só porque eu fui em algum canto, ia voltar rápido e ela se comportou com ciúme. A história de ela é louca, né? Não tinha nada disso. É irônico como as histórias são muito parecidas, as histórias de relacionamentos abusivos, né? Sim. Como é que elas iniciam? Infelizmente, Ana Dávila finalizou esse sistema de agressões com feminicídio. E a gente começa a analisar, principalmente a família. Será que poderia ser evitado? Será que não poderia? Eu acho que a família entra muito num questionamento assim, não é, Sayô? É o que todos os dias passa pela minha cabeça, sabe, Josi? Deus, ele foi muito maravilhoso em alguns aspectos. Por exemplo, quando minha mãe percebeu, né, o primeiro sinal, minha mãe tinha uma postura muito cheia de personalidade. Minha mãe, quando ela separou, ela sofreu um empurrão, né, do meu pai, para ela poder deixá-lo. E ela não admitia nunca que ninguém tocasse na gente. Era isso que ela ensinava pra gente. E ela sempre questionava: vocês estão passando por algum tipo de violência, não admita isso jamais. Falas empoderadas, né? Isso, era tipo assim: eu queria que vocês tivessem 10% do meu sangue, para vocês não passarem por isso. Ela dizia de uma forma, um alerta, mas ao mesmo tempo ela dizia que seria uma dor imensa
perdeu um filho, começou a falar sobre essas coisas, quando ela percebeu o primeiro sinal, né? Eu digo que Deus é maravilhoso porque minha mãe não presenciou isso, né? Ela faleceu justamente 1 ano antes do ocorrido com minha irmã. E eu me questionava muito, né? Porque minha mãe morreu numa pós-cirurgia, um infarto. Uma cirurgia simples. E eu me questionava muito, minha mãe era jovem, e 1 ano depois eu passei por isso com minha irmã e eu me questionava, né? Até esse dia. Eu entendi porque Deus teve que providenciar isso na nossa vida, porque ela não suportaria presenciar isso. É muito difícil. Para quem acompanha, quem ama ver uma pessoa passando por tipo de relacionamento. Existiu algum episódio que você presenciou, algo que você viveu com o ex-companheiro dela, com a Ana Dávila, que você olhou assim e disse, eu preciso salvar a minha irmã, eu preciso alertar a minha irmã? Aconteceu um episódio que foi um divisor de águas, né? Na nossa relação, né, familiar. A gente tinha altos e baixos entre ela estar bem conosco na nossa casa e ela se afastar de repente, né? Até que em uma dessas vindas dela, estamos de bem, vamos a um almoço em família. Nesse dia estávamos eu, ela e ele, né? Pessoa bastante agradável, providenciou um almoço divino, maravilhoso para nós 3, né? Não me recordo, minha mãe acho que tinha viajado, nós estávamos os 3 em casa. E nesse dia, ele bebeu bastante, como era de costume, encheu muito a cara e, de repente, ele decidiu levantar da mesa e ele não tinha transporte, minha irmã tinha. Ele tomou a chave da moto da mão dela e disse, agora vocês fiquem aí que eu vou procurar meus amigos. Vou beber fora. Vou procurar mulher. Ele ainda usou esse termo. Nossa. E tá brincando. Só pode tá brincando, porque eu nunca tinha visto esse comportamento. Ele tá brincando. Minha irmã baixou a cabeça. Que ela já estava vivenciando. Quando né? ela baixou a cabeça, eu pensei que ela ia rir, achar engraçado, como eu achei. Tipo, era uma piada naquele momento. E ela baixou a cabeça e foi aí que despertou. Alguma coisa tá errada. Aí ele disse, me dê a chave da moto que eu vou sair. Ela entregou a chave. De repente me deu um start assim na cabeça e eu, vai não. A moto é dela, você não vai. E nesse vai, não vai, ele pegou o capacete que estava na mão dele e ele desferiu contra a cabeça dela. O impacto foi tão grande que do jeito que ela estava sentada, ela caiu para trás já desacordada. Entende? Então, nesse dia eu me desesperei, eu gritei, eu chamei vizinho, eu enlouqueci, porque ainda assim ele queria tomar a chave da moto da minha mão. Porque depois de ter agredido ela. Ela estava desmaiada, desacordada, tonta. Não deu na hora, assim, minha cabeça só pensava em eu vou matar esse cara. Ele tá louco? E minha reação foi, eu sei que eu não tenho biotipo nem força para enfrentar um homem, mas você não pensa. Era minha irmã que estava ali desacordada, desprotegida. Isso chama de defesa, né? Defender ela. E eu parti para cima dele, inclusive, eu tinha a unha bem, bem grande na época. Eu lembro que minha unha entrou no pescoço dele na hora. Minha reação foi essa. Não sei para quê, não sei pensando em quê, mas até que ele conseguiu soltar e ele correu. Então, chamei polícia, levei para o pronto-socorro, levei até a delegacia, ela fez boletim de ocorrência, isso há alguns anos atrás, muitos anos, né, antes de acontecer. E eu lembro que ela teve que ser ponteada, levei ela para casa muito machucada. Minha mãe, quando viu aquela cena, enlouqueceu, ela vai ficar aqui, e, né, ficou todo mundo em alerta. E a máscara, naquele momento, caiu desse moço prestativo, desse moço. Então, no outro dia, minha irmã estava lá machucada, ficou uns dias na casa da minha mãe, se recuperando. Ninguém falava sobre esse assunto.
Ninguém ia mais falar sobre isso, certo? Vai deixar ela se recuperar e ela, quem sabe, e daqui a pouco começaram as ligações, ele começou a ligar, e vamos conversar, e voltaram. É aquela história entre briga de marido e mulher, não se mete a colher. Não se mete a colher. Eu vou dar um intervalo e a gente volta já contando a história de Ana Dávila. Apoio Risa Edutec, educação financeira e tecnologia do ensino. Aprenda a maneira correta de investir. Patroas Plus Chic, a loja onde as mulheres plus size podem se vestir como quiserem. E Maré Móveis, 18 lojas sendo incomparável, sendo Maré. De volta com seu Conte-me Tudo, Não Me Esconda Nada. Hoje a gente está falando com Sayonara, falando sobre violência contra a mulher. A gente estava falando sobre o episódio que, infelizmente, você presenciou de violência. E daí foi um divisor de águas na sua vida quando você disse, não, esse cara não é o que ele aparenta ser. Ele realmente é um cara ruim, vamos dizer assim. E a partir daí, como foi? A partir daí, né, como eu estava dizendo, ela voltou, né, para o relacionamento com as bonitas promessas. Aconteceu porque bebeu, mas isso não vai se repetir. E na nossa cabeça, naquela hora, porque ele era muito envolvente, foi porque eu bebi, realmente, eu não sou essa pessoa. Ele chegou a ter essa conversa com vocês, dizendo que na casa, pedindo perdão, alguma coisa assim? Sim, foi buscá-la e muito choro. Chorava bastante, arrependido do que tinha feito e nunca tinha acontecido isso antes, né? Sendo que ela já tinha um histórico. Isso. E para ter esse retorno, ele veio com a história de foi um fato isolado. O que é que acontece? Sayonara não é mais uma pessoa legal para falar com a minha irmã, né? Porque eu me intrometi naquela relação. Aí ele começou a manipular ela mais ainda para se afastar ainda mais de vocês. Isso. Principalmente de você. Naquela ocasião, a defendeu. Porque um defeito que eu tenho, eu guardo um rancor amuado. E um rancor que foi assim, eu presenciei. Aí as pessoas da casa, né? Mas ela voltou, então vamos respeitar a vontade dela, mas eu sempre com a pulga atrás, é tanto que eu não voltei a falar com ele. Mas eu acho que você teve uma reação humana. Eu acho que qualquer irmã que ama de verdade e teria tido a mesma atitude. É difícil você presenciar sua irmã sofrendo uma violência e não fazer nada. Josi, com certeza, eu fico pasma como tem pessoas em outros relacionamentos que você consegue visualizar isso, seja com um familiar, seja com alguém que você ama mesmo, com um amigo, e você não ter coragem de abrir a boca para alertar que aquilo ali tá errado, né? A que ponto essa pessoa não tá enxergando? Será que sou eu que tô errada, que tenho marcação no companheiro daquela pessoa, porque é isso que lhe taxam, né? É porque Sayonara tem uma visão assim, ela não enxerga o lado bom das pessoas. Não foi isso que aconteceu. Eu presenciei um lado desumano dele, que bebida alguma explica, né? Ela ali era uma personalidade, era a verdadeira personalidade. Eu falo por conhecimento de causa. Eu fico analisando aqui o que passava na cabeça da Ana durante todo esse momento. Vendo a família, se afastando da família, sabendo, porque a gente não perde a nossa racionalidade, mas a dependência emocional faz com que a gente não consiga enxergar, como diz o ditado, um palmo diante do nariz, aquilo que é óbvio. Eu digo isso porque eu não enxergava. E às vezes a gente acha que, foi só um caso isolado. Vai passar. Ele me ama. Eu sou a mulher da vida dele. E nisso começa a se agravar ainda mais o relacionamento. Que nunca começa com uma tapa, nunca começa com uma capacetada, como foi esse fato que teve grande repercussão na sua cabeça, nas suas emoções naquele momento. Sempre começa com, sua irmã, ela é contra o nosso relacionamento. Começa com a manipulação psicológica e emocional. E às vezes a gente vai entrando naquela rede de sentimento, de amor, que quando você menos enxerga, você está lá no fundo do poço totalmente
afundada, sem possibilidade de sair. Que infelizmente foi o caso da Aninha. Isso. A gente conversou em outra oportunidade e eu costumo dizer que o abusador, ele é muito envolvente, né? E a mulher, ela muito inteligente, como somos, mas ele tem o poder de envolver e tornar você dependente dele emocionalmente. Por isso que eu não falo só na dependência, não deixo pela dependência financeira. Minha irmã era independente. Minha irmã tinha o emprego dela, estava realizando os sonhos dela, né? Então era um envolvimento que E pelo que a gente conseguiu verificar nessa história da moto, tinha até poderes aquisitivos maior do que o dele, né? Sim. Então não era o problema do financeiro. Não. Tem muitas mulheres que se prendem a relacionamentos pelo financeiro, mas não era o caso da minha. É, exatamente, e de muitas outras, né? Então, assim, tem uma dependência emocional muito grande que eu só costumo achar que é o poder que o abusador tem de lhe envolver. Uma psicopatia isso, né? Então, você começa a acreditar que ele me ama, ele te engana ao ponto de se eu lhe deixar, ninguém vai lhe querer, ninguém vai lhe amar como eu te amo. E isso gera essa dependência emocional, né, e afetiva. Teve algum momento, Sayô, que a Aninha começou a enxergar ele do jeito que ele era? Sim. Eu creio, Josi, que ela tenha enxergado nessa época. Ela já começou a apresentar outros modos. Ela começou a apresentar episódios de depressão, de tristeza, porque ela não falava para ninguém, ela ia guardando aquele sentimento. Então, era muito comum você ver ela nos cantos, calada. Por quê? Começaram os filhos a perceber e a lutar contra isso. Vai deixar, não vai deixar? E eu percebi que ela começou a perceber isso quando os próprios filhos começaram a alertá-la. Né? Enquanto estava só a irmã intrometida, né, querendo acabar o relacionamento, tudo bem, mas minha sobrinha, meu sobrinho, chegou a ter vários episódios assim de confusões mesmo, de agressões verbais. Como é que era o relacionamento dele com os filhos dela? A princípio era muito bom, né? Vamos ajudar. Era aquela pessoa que, se você precisasse ela às 4 da manhã, porque eu preciso fazer uma coisa bem aleatória, ele estava lá às 3:30 para te ajudar. Era a pessoa mais legal do mundo. Como é que foram os dias antes do crime? Quando ela realmente, de fato, resolveu deixar de vez, que, te confesso, nessa última vez, nós não acreditávamos que realmente seria que ela tinha decidido. Porque ela Eles tiveram muitos... Já tinha... Às vezes o casal fica no discreto mesmo da família. Muitas idas e voltas, né? Idas e vindas. Muitas pessoas, ela volta porque ela gosta. Ninguém chegou para dizer assim, ela volta porque ela é ameaçada. Ela volta porque ela volta tá porque ela dependente. gosta. É uma Dói tanto, né? Ouvir essas coisas de terceiros. É. E assim, Josi, eu confesso que a gente que tá dentro desse ciclo, presenciando tudo isso, a gente nunca acredita que vai chegar às vias de fato. A gente sabe que é um sofrimento, que é um abuso, que tá fora do normal, mas você não acredita que a pessoa vai chegar a fazer o que tá prometendo. Porque ela tinha, acho que 2 meses, foi que ela decidiu separar, decidiu pedir para trocar de local de trabalho, porque ela estava bem exposta, que ela trabalhava também na zona rural do município, então ela tinha um horário para ir, tinha um horário para voltar, e ela ficou assustada porque nessa separação também, um mês antes do ocorrido, ele estava esperando ela num ponto, ao meio-dia, colocou ela dentro do carro, que era dela, e estava com ele, e pegou a BR, pegou a estrada com ela, ameaçando capotar o carro com eles dois, né, dentro do carro, até ela dizer que ia voltar para ele. Nossa. Então, assim, foi quando ela
pediu, pelo amor de Deus, pediu ajuda, né? Ela era funcionária efetiva do município e ela pediu para ser realocada para outro local, para onde ela se sentisse mais segura. Então foi quando nós realmente entramos em ação, porque nós sentimos um pedido de socorro de fato. A partir daí ela começou a tomar as providências. Aí ela foi trocada, foi trocada de local de trabalho, os amigos dela que trabalhavam no SAMU tiveram um papel muito importante, assim, nesse período. Ela dormia na casa de um dia, na casa de outro, no outro dia, para ninguém saber onde ela realmente estava. Minha sobrinha morava em Natal, fazia faculdade, ela saía de Natal para vir pegar. Minha irmã, que depois do plantão, levava para Natal para no outro dia vir deixá-la, porque não confiava nem que ela viesse de táxi ou de outra forma, de ônibus. Diferentemente da maioria das mulheres, eu creio que a Ana, ela sabia que ia chegar a vias de fato. Porque tem muitas mulheres que não acreditam que existe a possibilidade daquela pessoa que está dormindo com você possa ser o seu assassino. Ela chegou a verbalizar isso. Teve um dos últimos dias, ela dormiu na minha casa. Eu lembro que a gente tomou café da manhã juntas, uns 3 dias antes. E ela disse, ela estava tentando conseguir um emprego fora, em outra cidade. Fugir. E ela disse, eu acho que eu vou parar de tentar, porque eu não tenho mais para onde ir, ele vai fazer. E o que é que você diz? Pare de dizer isso, que ele não vai conseguir. A gente vai conseguir prender ele antes. E cadê a prisão antes? Como é que foi no dia? No dia, ela tinha saído de um plantão, foi numa quarta-feira. Na terça-feira ela foi para Natal com minha sobrinha à noite, para voltar no outro dia para trabalhar. Foi só para dormir, para não repetir o lugar que ela dormiu a última vez. Então, minha sobrinha, quem dormiu com ela a última noite, da terça para quarta, ela estava procurando ajuda psicológica, né? Estava com uma pessoa muito especial acompanhando. Ela estava procurando ajuda espiritual. Ela estava frequentando uma igreja que fazia algumas obras sociais. Então ela veio na quarta-feira. Minha sobrinha deixou ela vir de táxi, porque ela disse que era muito importante que ela viesse naquela quarta-feira, porque ela tinha a noite do oleiro, que era uma noite especial para a igreja, onde eles iriam ajudar a fazer uns projetos sociais, como eu já disse. E ela veio. Eu não estava na cidade quando ela veio, porque eu fazia estágio em outra cidade. Então eu tinha viajado para passar o dia em Natal, só ia chegar no fim do dia. Mas eu não sabia que ela estava em casa. Eu não acreditava que ela estava, porque como ela estava na casa de um e de outro, né, ela nunca estava na casa dela. Na casa dela, que era a casa da nossa mãe que ela estava morando. Então, não despertei nem para olhar para a casa, que é perto da minha casa onde eu moro. Quando eu voltei do meu estágio, eu passei de frente à casa, mas não percebi que tinha alguém lá. Porque eu imaginava que não tinha ninguém, a casa estava somente fechada. E fui para casa. Acho que era fim da tarde, 6 horas. E é de frente ao Parque Ecológico. Nessa hora tem muito movimento, muita gente, né? Eu, em casa, escutei alguém muito distante gritando meu nome, me chamando pelo nome. Eu estava tão cansada que eu achava que eu estava sonhando, que eu estava cochilando e sonhando. E tomei o susto, e meu marido, na época, alguém está gritando pelo seu nome. Foi que eu atentei que realmente era meu nome que estavam chamando. E a gente abre o portão e a pessoa diz, corra que sua irmã está pedindo socorro. Eu, como assim? Ela está onde? Dentro da casa dela. E eu já saí do jeito que eu tinha chegado, eu estava de pijama já, porque eu ia dormir para acordar 4 horas da manhã no dia seguinte. Saí correndo,
um desespero grande. A casa de muro alto, com concertina, os vizinhos todos na calçada desesperados, porque não tinha como entrar, e ela gritando, ele tá armado, socorro, ele tá armado. Ele não invadiu a casa, ele entrou, você acha que ela abriu a porta? Eu acho que ele entrou pelo portão, porque ela abriu. Como é que foi lá? Então a imagem que eu tenho na minha mente, chegando na casa, uns 50 metros, aquela pessoa saiu de dentro da casa. Você conseguiu ver ele saindo da casa? A moto estava na frente da casa, ele sobe na moto. Como é que ele estava? Como é que era? Foi muito rápido. Você saindo apressado, subiu na moto, fez um gesto assim e saiu. Parque ecológico todo cheio de gente parada, assim, olhando. E eu gritando, minha reação foi, eu quero entrar nessa casa para ver ela. Cadê ela? Quando eu abro o portão, eu já dou de cara com ela. Como ela estava? Ela estava desacordada, desmaiada, na área da casa. Já não respondia mais a ninguém, estava assim como se estivesse em choque, tremia muito. E eu gritava por ela, para ela falar, e foi quando eu comecei a olhar o local e vi que tinha muito sangue. E eu não sabia que arma era. Ele tá armado. Armado com o quê? Que eu não sabia o que era. Só comecei a gritar por ela, gritar. E a ambulância do SAMU não dava tempo de chegar, porque quebrou. Alguém foi lá na base do SAMU, a ambulância não pegava. Porque eu pedi para alguém chamar, porque ela trabalhava no SAMU, eu não dá tempo de ligar para 192, pelo amor de Deus. Tá aqui uma vizinha nossa, tirou o carro da garagem, Sayonara, você quer levar no carro? Quero. Cheguei no carro, o carro tinha 2 cadeirinhas de criança no banco de trás. Não tinha nem espaço para socorrê-la. Mas eu sentei e meu marido, à época, ele colocou ela no colo e foi quando veio uns flashes na minha cabeça que eu olhei para o local onde ela estava. E assim, eu vi que não estava legal aquilo ali. Mas eu mesmo assim, eu ainda disse, pega a bolsa dela que eu acho que ela vai ter que ir para Natal. Pronto. Vou colocar ela onde? Coloca ela no meu colo. Ela era magrinha, menorzinha assim do que eu, bem menor. E ela coube no meu colo. Foi igual um neném mesmo, assim, porque eu botei a cabeça dela aqui, abracei e fui segurando e passando a mão no corpo dela para eu entender de onde vinha. O sangue. O sangue. Pronto, e a imagem que eu tenho é do lado do parque ecológico pro hospital, aparenta ser muito perto. Para mim foi uma eternidade, Josi. Imagino. Uma eternidade, porque assim, eu falava com ela, ela não respondia. Eu pedia para ela apertar a minha mão e explicava que a gente estava indo para o hospital. Ela apertou uma única vez. Você não conseguia ver se tinha sinais vitais? Não, porque eu estava tão nervosa que eu só queria saber de onde era o sangramento para eu colocar pelo menos a mão para estancar. Né? E na hora... E foi quando eu vi que tinha muitos retalhos. Entende? E eu lembro quando chegou no hospital, todo mundo correu para cima do carro. E o maqueiro de lá na época, até hoje, ele lembra dessa passagem horrível. Eu disse, pegue a maca que é a Aninha. E ele, o que foi? Eu, pegue a maca que é a Aninha. Foi quando eu consegui realmente olhar para ela, que ele tirou ela do meu colo e eu fiquei dentro do carro. Pronto. E eu consegui me enxergar dentro do carro. E eu não tinha... Eu achava que eu estava molhada porque ela estava com o cabelo molhado. E eu estava com sangue de dar a cabeça aos pés. Quando ele colocou ela na maca, eu vi que realmente ela não estava mais ali. Mais uma vítima de feminicídio. Mais uma. Para muita gente, mais uma. Que pesado. A gente vai pro intervalo e a gente volta já. Apoio Risa Edutec, educação financeira e tecnologia do ensino. Aprenda a maneira correta de investir. Patroas Plus Chic, a loja onde as mulheres plus size podem se vestir como quiserem. E Maré Móveis, 18 lojas sendo incomparável, sendo Maré.
De volta com seu Conte-me Tudo, Não Me Esconda Nada. E hoje contando a história de feminicídio de Ana Dávila. E agora, para conversar conosco também, juntamente com sua tia, eu convido Luana Daiane, direto de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que é filha de Ana Dávila, que pela primeira vez, diretamente aqui para o podcast, vai conversar com a gente. Vamos lá. Luana, eu sei que é um assunto bem delicado, né, para você, mas, como eu falei para a Sayonara, vocês são duas mulheres fortes que, a partir da história de vocês podem salvar muitas outras mulheres que venham estar passando por um relacionamento abusivo, esteja passando, infelizmente, por uma situação comparada ou parecida com a de Ana Dávila. E falando, a gente está salvando, tá bom? Eu queria saber de você como é que era um relacionamento, primeiramente, entre que você convivia com o ex-companheiro dela, convivia com Ana. Como é que era o relacionamento de vocês? Bom, foram muitos anos dessa forma, né? Como vocês já sabem. Nós tivemos várias etapas na nossa vida, momentos que a gente afastou ele da nossa família, como momentos também que a gente, como um tipo de fuga, a gente meio que trouxe ele para perto, né? A gente entendia, isso foi mãinha, né, minha avó, entendia que se trouxesse ele para perto, ele se sentiria desconfortável de continuar cometendo as agressões contra a minha mãe. Mas, em algum momento, realmente houve essa diminuição, né, pelo menos que a gente sabia, porque antes, em toda esquina que a gente chegava, a gente sabia de casos que pessoas encontraram ela numa festa desacordada. Houve um caso, inclusive, de um pessoal socorrer ela num canteiro de uma estrada. E então eram muitas histórias, muitas coisas que a gente ouvia sempre. Então, assim, foram várias etapas, várias coisas que a gente tentou fazer, né, para diminuir ou para afastá-la também disso. Mas, infelizmente, a mulher, quando ela está acuada, quando ela sente medo, é no tempo dela. Infelizmente, não tem o que fazer. E nós, na nossa posição de família, eu na minha posição de filha, eu entendi que eu precisava apenas protegê-la e estar do lado dela no que ela decidisse fazer. No período final ali, ele estava muito mais agressivo do que antes, sentindo muito mais ciúmes do que antes. A minha mãe começou uma vida muito saudável, até por causa do trabalho dela, então ela treinava muito, ela estava muito empolgada com isso, e ele começou a ter mais ciúmes do que o normal. Eu lembro que uns 2 meses antes, eu estava num sítio até, ela me ligou várias vezes, o meu celular estava fora de área. Ela me ligou várias vezes. Quando eu cheguei em casa, que eu vi as chamadas, eu já vivia naquela tensão, né, na verdade. Então, quando ela me ligou, que eu retornei, ela não me atendeu e eu já liguei para o meu irmão desesperado. E aí meu irmão não sabia e em um momento ela me atendeu. E quando ela me atendeu, ela me disse que ela estava na delegacia, dando parte dele, e aí contou, né, que naquele dia ela tinha tentado acabar pela 1000ª vez o relacionamento, ele não tinha aceitado, tinha colocado ela dentro de um carro e tinha ido lá na parede do açude do alívio, ameaçando de que ia jogar o carro lá de cima com ela dentro. Que se ela não vivesse com ele, ela não viveria com nenhuma outra pessoa. Eu saí de Natal, obviamente, desesperada, né? Eu morava em Natal na época e fui buscá-la, né? Fui buscá-la na casa de uma amiga dela. Ela estava só com a roupa do corpo, com muito medo, não queria entrar em casa. E eu levei ela para casa, levei ela para buscar a roupa em casa, para tirar o que era dela de dentro de casa, porque eu sempre peitei ele, eu nunca tive medo dele. Então, era uma questão de honra proteger a minha mãe e manter a vida dela a salvo, entendeu? Então, tipo assim, nesse dia até, ela pegou as coisas e nós fomos para Natal. E aí, naquele momento, a gente conversou, era uma decisão dela não querer mais. Eu nunca tinha visto a minha mãe tão decidida como eu vi naquele dia. Outras vezes ela se decidiu por acabar, nós apoiamos como tínhamos que apoiar, mas infelizmente ela voltava atrás da decisão. Mas naquele momento eu senti que estava diferente, que era uma outra situação, era um outro momento. Ela perguntou se podia morar comigo.
até encontrar um lugar, e como eu morava sozinha na época, eu falei, não precisa buscar outro lugar, né? É óbvio, é minha mãe, eu queria ela perto de mim. E na época ela trabalhava para a SAMU, né, e prestava serviço também para a Secretaria de Saúde. E a ideia era ela ir embora de vez para Natal, tentar fazer alguma coisa por lá, mas enquanto os trabalhos dela em Santa Cruz, ela iria tentar conciliar, de modo que ela conseguisse fazer a transferência que ela prestava serviço no ônibus nos sítios, se eu não estou enganada. Ela iria tentar fazer essa transferência para prestar plantões no hospital, 24 no hospital, 24 no SAMU, e ter essa necessidade de ir a Santa Cruz só para isso. Passar 48 horas em Santa Cruz só trabalhando e voltar para Natal para viver a vida dela lá, porque ela não queria mais esse cara. Nesse período que ela ficou comigo, ela tirou férias, ela tinha uma licença para tirar, ela pediu uns dias de afastamento para conseguir sair de Santa Cruz, né, para poder dar esse tempo para a vida dela. Eu me lembro, inclusive, que no dia da missa de falecimento de manhã de 1 ano, a gente encontrou a doutora Fernanda, que era prefeita na época, e foi o pedido que ela fez, que seria dessa transferência da secretaria para o hospital. Ela deu início ali, né? A conversa inicial foi ali. E aí ela continuou trabalhando, ela continuou cumprindo a carga horária dela, né? E aí, só que ela era só no SAMU, porque por enquanto ela estava de folga da prefeitura. E aí um dia, quando estava para ser aprovado, né, ela sabia, estava naquele trâmite, aquela coisa da prefeitura resolver e tudo mais, ela me ligou, ela estava em Santa Cruz e me ligou, estou indo para renovar o meu Corém. E ela foi para Natal, busquei ela lá na parada, e a gente foi resolver várias coisas. Eu lembro eu lembro de muitas coisas desse dia, porque foi um dia muito marcante para mim. De fato, pareceu uma despedida, e foi, né? A gente estava na época daquele jogo do Pokémon até. E eu lembro que eu não largava o celular, e ela estava louca, essa menina não larga o celular. E eu lembro que ela mandou até um áudio para a Graça de seu Dudu, que era muito amiga dela na época, falando, eu não aguento mais essa menina com esse negócio de Pokémon, Graça. E a gente fez a documentação dela do Corém, a gente foi bater perna, foi no shopping, fez compras e foi para casa. E ela dormiu comigo em casa. É engraçado que nesse dia a gente conversou muito. Ela era super fã de uma série que tinha no Netflix, que era até da TV Record, que era sobre a Bíblia, enfim, eu assisti junto com ela. E no outro dia, eu insisti muito para ela ficar. Era aniversário do meu ex-sogro na época, e ela gostava muito dele. Eu insisti muito, assim, absurdo para ela ficar. E ela disse, não, eu não posso ficar, porque você estava amanhã... sentindo alguma coisa? Oi? Dessa insistência que você teve em pedir para ela ficar, você estava sentindo alguma coisa? Alguma sensação? Josi, se eu disser que eu estava sentindo alguma coisa, eu tô mentindo. Era o meu instinto normal, de manter ela perto de mim, entendeu? Uhum. Que eu lembro que nesse período que ela ficou comigo ali, a gente discutiu algumas vezes, porque o cara tentou contato com ela várias vezes, ele ligava pedindo dinheiro para ela, e ela cobrava o dinheiro que ele devia para ela, né, porque a gente recebeu um dinheiro quando a mãe faleceu, e todo o dinheiro que ela recebeu, que foi repartido, ele sugou completamente dela. Então eu brigava com ela, dizia para ela, não precisa ter contato com ele, você não precisa desse dinheiro. Minha mãe não tinha R$1 na conta, a verdade é essa. Eu cheguei a entrar na casa da minha mãe e ela não ter o que comer na geladeira, porque ele era um viciado em jogo, ele era um viciado em droga, ele era um viciado em álcool. E ele gastava o dinheiro da sua mãe? Oi? Ele gastava o dinheiro da sua mãe? Tudo, ele sugava tudo que a minha mãe tinha, entendeu? Então, tipo assim, eu entrar em casa e abrir o congelador e minha mãe não ter uma proteína para comer, assim, isso para mim foi o cúmulo do absurdo, sabe? Então eu batia muito de frente com ela sobre isso, dela cortar 100% o contato que ela tinha com ele.
Inclusive, nesse período que ela estava na minha casa, ele chegou a me ligar, sabe? Me ligar como se ele quisesse fazer as pazes, assim, sabe? Tipo, não, porque eu queria conversar com sua mãe. Cara, se depender de mim, minha mãe não olha nunca mais na sua cara. Ah, você tá me falando isso? Sim, tô falando isso, eu falo na tua cara se tu quiser, porque eu sempre peitei ele, sabe? E era uma questão de honra minha, e aí eu lembro que na nossa última discussão minha com ela, que foi essa questão dela dizer, não, só tô com contato com ele para cobrar o que ele me deve, eu falei para ela, cara, você não precisa de R$1 dele, você não precisa de nada, você tem tudo que você quer aqui dentro da minha casa. E aí isso ficou marcado para mim, porque ela dizia assim, eu não sei do que você tem tanto medo, porque minha mãe, ela era muito boba quando se tratava dele, sabe? E aí eu dizia, eu tenho medo da sua vida. Não, mas não vai me acontecer nada. E eu dizia, não, mas eu tenho medo, eu não confio, sabe? Eu tinha medo de passar e ver ela sentada na calçada de casa, quando eu ia no final de semana para Santa Cruz, eu tinha medo de passar e ver ela sentada na calçada de casa, sabe? Então, quando ela foi morar comigo, ficar esse tempo comigo, na verdade, eu sentia essa necessidade de não permitir ela sair de perto de mim, sabe? Porque eu meio que sentia que ela perto de mim, eu estava na minha visão, eu conseguia protegê-la de qualquer forma, sabe? Eu não tinha medo dele, eu não tinha medo se ele ia chegar próximo, se ele ia descobrir onde eu morava, eu não tinha medo de nada. Mas eu queria ela perto de mim, sabe? Que para mim era a única forma que eu tinha de afastar ela dele, de fato. Então, no dia de manhã, eu lembro que eu insisti para ela ficar, e ela falou assim, não, no outro dia, amanhã eu tenho um plantão. Mãe, mas é amanhã, não vai. Não, eu tenho um plantão amanhã, e aí eu saí para ir para a faculdade, ela foi comigo e eu deixei ela na rodoviária. E assim, foi um dia completamente atípico para mim, assim, porque eu digo que Deus preparou para mim esse dia, assim. Eu morava sozinha, como eu já falei, então tinha uma amiga minha na faculdade que do nada ela me perguntou, ela tinha que trabalhar, e ela falou assim, hoje eu não quero trabalhar, o que tu vai fazer? E aí eu falei assim, não, eu vou para casa, eu tinha alguma coisa sobre uma instalação de um equipamento lá em casa que alguém ia fazer. E eu posso ir com você? Eu disse, pode. Indiferente. A gente não tinha nada para estudar, não tinha nada para fazer. A minha amiga decidiu que queria ficar comigo só para conversar. E aí à noite, eu acho que ali pelas 5 e pouco, 6 horas mais ou menos, meu pai me ligou, né? Meu pai, Manuel, me ligou. E aí ele me ligou, me lembro perfeitamente das palavras dele, me falando assim, olha, o cara entrou em casa e agrediu a sua mãe. E ela foi socorrida para o hospital. E na hora, eu não imaginei que fosse isso tudo, sabe? Ele não disse logo que ela, infelizmente... Não. E ali, a partir dali, para mim, foi uma correria, porque aí eu desliguei o telefone, comecei a ligar para o meu irmão, e aí meu irmão não me atendia, aí liguei no trabalho do meu irmão. Quando eu liguei no trabalho do meu irmão, e aí me falaram assim, não, ela já foi socorrida, a menina já foi me falando assim, Luana, não se preocupe, ela foi socorrida, tá tudo bem. Só que eu não sabia, de fato, o que tinha acontecido, porque Sayonara estava com ela, não me atendia. Eu tentei falar com o ex-marido de Sayonara também, ele não me atendia. E aí, em um momento, ele me ligou. E quando ele me ligou, ele já foi falando assim, lembra que a gente conversava sobre isso? E eu só queria saber como ela estava, porque foi 1 ano e poucos dias depois que mãe faleceu, e eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo na nossa vida, entendeu? Então... enquanto eu ligava pro meu ex-marido, né, para dar a notícia de que tinha acontecido alguma coisa, eu não sabia o que de fato tinha acontecido. David me ligou, que era o ex-marido de Sayonara, né? E aí ele não me deu esforços para dar a notícia logo de imediato. Para mim, foi até hoje o pior momento de longe, assim, da minha vida. Algo que eu não superei e que eu tenho plena consciência que eu não tenho obrigação nenhuma de superar, porque uma coisa desse nível
não, é impossível ser superado. É impossível. Por muito tempo eu me perguntei por que que isso estava acontecendo, por que que tinha que ser com ela, se não fosse esse momento, se ela estaria viva hoje aqui, vendo a minha vida, vendo as minhas vitórias, vendo os netos dela, né? Porque na época só o João Lucas era vivo, era nascido, e ela amava loucamente João Lucas, pelo amor de Deus, era tudo que ela tinha na vida dela. Então, por muito tempo eu neguei a minha fé, né? E foi muito, muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. E eu entendo que, infelizmente, coisas acontecem assim, porque na maioria das vezes eu tive essa imaturidade lá atrás. A gente às vezes fala assim, mas fulano tá porque quer, tá sofrendo porque quer, né? Eu estava conversando com uma tia minha há pouco tempo, inclusive, e eu estava irritada já com a conversa porque a gente estava falando sobre isso, e eu falei assim, mas não é porque quer, né? Eu vi a minha mãe, eu conheci a minha mãe, eu vi a alma feliz que a minha mãe tinha, eu vi o sorriso dela, eu senti o coração dela, eu senti quem era a minha mãe de verdade nos últimos 40 e poucos dias que ela ficou comigo. Coisa que eu não sentia há mais de 10 anos, né? Desde que ela começou com esse cara. Então, Ela assim, começou a mudar, a voltar a ser mais muito, alegre e feliz a partir do momento que veio a medida protetiva e ela tinha a certeza que ia se afastar dele. Esse afastamento dele já trouxe a alegria da sua mãe de volta, foi isso? isso. Mas assim, ó, Josi, além da violência física, obviamente, né? Clara, visível, eu digo que ela descansou, porque a partir de um certo momento ela começou a gravar todas as ligações que ele fazia para ela. E eu sentei um dia depois e eu vi ligação por ligação. Ouvi todas as conversas. E eram coisas muito absurdas, né? Então, assim, ele perturbava ela quando ela estava trabalhando. Pressão psicológica mesmo. Muita, muita. Ele chegou a ameaçar João Lucas, meu sobrinho, entendeu? Então, se você não ficar comigo, eu vou pegar aquele menino e vou sumir, sabe? Então, eu digo que a minha mãe descansou. Inclusive, em uma das ligações, ele ameaçava a mim, ameaçava o meu irmão também. E eu lembro que ela falou assim, você não pode mexer com os meus filhos, você não pode mexer com o meu neto, você pode mexer comigo quando você quiser. E, inclusive, eu estou pronta. Jesus está segurando na minha mão e eu estou pronta para isso. Eu sei o que vai acontecer. Essa foi a última ligação que eu escutei, porque para mim foi muito forte. E aí foi quando eu entendi por que eu estava sentindo a minha mãe tão perto de mim, tão viva, sabe? Ela era boba, ela não tinha malícia, ela não tinha maldade, mas no fundo ela sabia que iria acontecer em algum momento, infelizmente. Só que no fundo ela acreditava que, sei lá, pode dar certo, ou não sei, eu não consigo pensar de outro modo a não ser que minha mãe era boba, entendeu? Ela não vigiou de fato como deveria, ela acreditou na bondade de uma pessoa que nunca teve bondade para ela, e infelizmente aconteceu, e eu infelizmente, tem aquela situação de que as coisas só acontecem quando tem que acontecer. Essa é uma verdade e que eu acredito. Não querendo dizer que porque minha mãe tinha que ir daquele jeito, daquela forma. Não, a passagem dela foi encerrada de um modo que não deveria ter sido, mas que nos traz alguns ensinamentos, né? Como, por exemplo, a gente tem que vigiar. Hoje eu não confio em absolutamente ninguém, eu não acredito muito. Infelizmente, eu criei uma autoproteção que às vezes eu digo que é ruim para mim mesmo,
Então, assim, para eu conseguir confiar numa pessoa, eu demoro muito a confiar. Eu não acredito tanto na bondade das pessoas como eu deveria acreditar. Eu olho os relacionamentos com outros olhos hoje. E eu peito todo mundo que eu vejo que tá lá querendo diminuir qualquer mulher que seja. Tá aí, Sayonara, que sabe disso. Então, eu acho que a gente precisa olhar com outros olhos para isso, sabe? Eu acho que quando tem um caso na sua família, parar com o julgamento, né? Parar com essa historiazinha de em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, mete sim. A fulana tá lá porque quer, não, deixa ela sofrer, deixa ela apanhar, um dia ela aprende. Não é assim que funciona, gente. Não é assim. Eu tenho certeza que a minha mãe estava lá porque ela se sentia presa. Ela tinha medo. Até que ela sentiu ela buscava numa pessoa proteção, né? A proteção inicial foi ela manter distância. E a segunda proteção foi ela estar comigo ali. O que ela poderia fazer, ela fez. Para se proteger naquele momento. Luana, eu vou dar um intervalozinho e já volto com você, tá bom? Tá bem. Vamos tomar uma água, a gente sabe que o assunto é delicado, mas a gente volta já. Apoio Risa Edutec, Educação Financeira e Tecnologia do Ensino. Aprenda a maneira correta de investir. Patroas Plus Chic, a loja onde as mulheres plus size podem se vestir como quiserem. E Maré Móveis, 18 lojas sendo incomparável, sendo Maré. De volta com o último bloco do Conte-me Tudo, Não Me Esconda Nada. A gente está falando sobre um assunto muito delicado, sobre feminicídio, um caso que repercutiu nacionalmente aqui em Santa Cruz. E continua aqui com Luana, Daiane, que é filha de Ana Dávila, Sayô também, que é irmã, que viveram de fato todo o processo da violência. E agora a gente quer falar diretamente com você, mulher. Nós três vamos falar diretamente com as mulheres, que a gente sabe da importância de se falar da violência contra a mulher, principalmente nesse mês. Na verdade, até estava conversando com o Sayô que para falar de violência contra a mulher não precisava ter só um mês, né? Seria interessante todos os meses, ou em toda oportunidade, a gente falar com as mulheres que em todo o Brasil sofrem de violência, e todos os tipos de violência. A violência psicológica, violência patrimonial também, que é um tipo de violência. Sim. E as mulheres não se atentam a isso. A Ana Dávila passou por vários processos. Ela sofreu a psicológica, ela sofreu a patrimonial, até infelizmente chegar ao final dessa etapa que foi, infelizmente, o feminicídio. Mas o que fazer, né, Sayô, quando uma mulher está passando por essa situação? Como é que se faz as denúncias? Nós temos alguns canais, né, de atendimento, o Disque Denúncia, o 180, né, que é diretamente um canal para a violência doméstica, né? Esse é um número nacional, você liga, você é direcionado para um profissional, uma profissional, geralmente é uma profissional mulher. É um pouco demorada a ligação, Josi. Não vou deixar você se queimar, não. Nesse sentido. A gente sabe que o serviço que a gente tem que fazer aqui é informar o que deve ser feito, que realmente é você discar para o 180, mas infelizmente a mulher que está do outro lado aí, que acompanha o Conte-me Tudo, Não Me Esconda Nada, a gente vai contar tudo, não vai esconder nada. Sim. Eu fui vítima de violência doméstica, eu liguei para o 180, infelizmente, se alguém que faz parte dessa instituição que estiver nos acompanhando, pelo amor de Deus, melhore esse serviço. Hoje eu digo e afirmo que foi constrangedor para mim falar com a atendente do 180. Parece que você é a culpada de estar passando pela situação. Isso. Eu frequentei uma delegacia da mulher quando eu pedi ajuda, infelizmente, na ocasião, não foi aqui, que aqui nem tem delegacia na nossa região, aqui nem tem, mas eu estava em outro estado e, infelizmente, a delegada praticamente disse que a culpa era minha, de eu estar sendo vítima de assédio moral e assédio sexual. Josi, o que eu acho mais incrível é que é considerada uma violência psicológica, uma violência doméstica. Se você for denunciar essa violência psicológica e se você não tiver provas, cadê as provas que você perguntar sofre? Sobre as provas mesmo. Então você... Como é que uma mulher diz? É a palavra dela contra a palavra do seu abusador?
Então, assim, eu digo, procure ajuda, procure falar com as pessoas próximas, né? Até um conselho que eu dou para as autoridades mesmo. Procure trabalhar mais com quem acolhe essas mulheres, né? O que eu penso é isso. Não adianta nem eu pautar aqui nas mudanças das leis, né? Para elas serem mais severas, mais atuantes. Mas até para quem acolhe uma mulher, é primordial, ela desiste. Se você chegar lá para denunciar, mas foi só isso que você passou? Uma violência psicológica? Totalmente Não. despreparada, uma pessoa que está lá no papel de acolhimento, tratar a vítima dessa forma. Luana, minha querida, você tem algo a falar em relação a isso? Tenho. É basicamente aquilo que eu já falei, né, Josi? A minha mãe, ela, diante do tempo que ela passou nesse maldito relacionamento, ela teve muitas idas e vindas, e várias vezes, eu diria umas 2 ou 3 vezes, eu a acompanhei na delegacia, e eu não vi em nenhum momento ela ter apoio de quem ela deveria ter, que seriam das autoridades, né? O segundo ponto é que ela tinha um maldito papel chamado medida protetiva, que não serviu de nada, né? Porque o cara foi lá, entrou em casa e fez o que fez. Então, cadê as autoridades nisso aí? Cadê o apoio de quem deveria dar, né? E aí, depois que morre, depois que vai embora, e aí vamos colocar na mídia, vamos exaltar a Ana Dávila, vamos falar de quem Ana Dávila era, mas na hora que Ana Dávila pediu apoio, na hora que Ana Dávila precisava da proteção, a Ana Dávila não teve, né? Não, mas aí a culpa é dela, a culpa é sempre da mulher, né? A questão é sempre essa. Às vezes o abusador ainda fala que a culpa é da roupa que a mulher veste. Com certeza. A culpa é do comportamento da mulher. Eu escutei isso de uma delegada. O que você fez para ele falar isso com você? Não é dessa forma, Luana? A sociedade em si já se comporta dessa forma. Você apanhou, mas por que ele bateu em você? Você fez o que para isso? Eu lembro que no dia que ela me ligou, que foi no dia X mesmo que ela decidiu acabar, ela me ligou chorando da delegacia. E ela me disse, eu preciso que venha alguém aqui porque eu não tô tendo apoio nenhum. Nenhum, entendeu? Então, tipo assim, a mulher quando ela decide, é porque ela já tá exausta, ela não suporta mais aquilo. Só que ela decide com medo ainda. Não é porque ela decidiu que ela perdeu o medo. Ela decide com medo ainda. Então, tipo assim, no momento que ela vai, mesmo com medo, que ela toma a primeira decisão, que é a decisão principal, e ela não tem apoio, ela vai voltar. Porque o cara vai lá depois e vai ameaçar, e ela vai fazer o quê? Não, ela vai voltar. A primeira coisa que ela vai temer é pela própria vida. Então, se o cara ameaça ela e ela não tem a quem recorrer, para onde ir, nenhum tipo de apoio, qualquer apoio que seja, qualquer apoio, gente, eu estou falando de qualquer apoio, o apoio de uma amiga, um apoio de um familiar, mas principalmente apoio de autoridades. Então, tipo assim, se ela não tem apoio, ela vai pensar no quê? Não, eu preciso voltar, porque se eu estiver ali, eu vou diminuir de qualquer forma o que eu estou vivendo. Eu vou fazer com que a pessoa não me mate, por exemplo. Então, isso é ridículo, a gente viver dessa forma. Eu pegava naquele maldito papel que ela tinha, que estava dentro da bolsa dela, que ela carregava 24 horas por dia, e eu pensava, do que serve isso aqui, gente? Do que serve? Se na hora que se precisa, se liga para um 180, as próprias mulheres, elas te atendem mal. Faz uma ligação agora, por exemplo. Vão te atender mal, vão demorar para te atender. Você vai morrer ali, como a minha mãe morreu, e não vai ter atendimento. Ninguém vai entender o que você está passando, porque sempre a culpa é da mulher. Até quando a gente vai viver isso? Quer dizer, no dia que a minha mãe faleceu, no outro dia tiveram outros casos, e mais outros casos, e mais outros casos. Hoje está e digo mais. Agora. Quando eu vim, nesse momento. Quando eu vim de Natal para Santa Cruz, a minha única intuição, a minha única missão era encontrar o maldito cara. E eu só vou te falar mais, ele teve apoio de muita gente para se esconder. E não era gente da família dele, era gente conhecida dele. Quem em sã consciência apoia caras desse tipo? Gente, pelo amor de Deus, não faz o menor sentido isso. Você apoiar um cara que maltrata uma mulher, que bate numa mulher, que xinga uma mulher,
que mata uma mulher, pelo amor de Deus, isso não tá, sabe, assim, não faz o menor sentido para mim. Como eu falei, eu criei uma autoproteção, eu não falo sobre isso, porque eu tenho raiva de falar sobre isso, porque eu acho injusto, a justiça do Brasil é uma merda, eu dou graças a Deus, porque o cara tá do inferno para dentro, porque se ele tivesse vivo, inclusive em uma das ligações que a minha mãe fez para uma amiga, ela falava que ela tinha medo que eu acabasse com a minha vida para proteger ela. E facilmente eu faria isso. Facilmente. Entendeu? Então, assim, o meu medo era que o cara fosse só preso. Porque eu sabia que em 1 semana, 2, ele ia ser solto. Como no dia, por exemplo, já estavam falando, ele não vai ser preso porque ele se escondeu um dia e livrou flagrante. Flagrante, cara, a minha casa estava ensanguentada, de uma ponta a outra, com 1 milhão de testemunhas. Existe isso de flagrante para um cara que matou a minha mãe, ele esfaqueou a minha mãe. Gente, é doloroso, dói, mas é preciso ser dito. O cara esfaqueou a minha mãe e se ele não tivesse morto, ele podia estar solto curtindo a vida dele. Entendeu? Então, tipo assim, como muitos outros estão. Então, Luana, é revoltante. A gente entende a sua revolta. Então, por isso até, Josi, assim, o seu programa, eu me abri para falar, porque Sayonara conversou comigo, e ela estava muito abalada, e eu falei para ela que eu ia ficar, ia conversar, mas, de fato, eu acredito que seja a primeira e última vez que eu falo sobre isso, porque sempre que eu decido falar, dói, é doloroso para mim, eu choro, eu não choro como eu deveria, porque eu me seguro, eu guardo isso, porque eu sinto mais raiva, mais revolta do que tristeza. Essa é a verdade. Porque com a tristeza eu consegui lidar, com a saudade eu consigo lidar. Mas com a revolta da situação acontecer e de ver possibilidades que poderiam ter existido, isso me revolta muito. Então, assim, é por isso, Sayonara comentou com você que eu não falo sobre isso, eu não vou para a internet militar sobre isso. Infelizmente, as pessoas não podem contar comigo para isso. Porque a realidade é essa, você não pode contar com nada, você não pode contar com canais de apoio, mas a única coisa que eu tenho para dizer é, não desistam. Procurem pessoas em quem vocês confiam, vocês nunca estão sozinhas. Qualquer tipo de violência, qualquer coisa, não se permitam viver isso. Nenhuma mulher merece isso, não é culpa da mulher viver com um homem escroto. Não é. Homem ruim existe, tá aí, infelizmente tem muita gente ruim nesse mundo. Mas não se sintam sozinhas, peçam apoio. Ah, não, mas eu tô sendo criticada aqui, então vai pro próximo, pede apoio ao próximo, tenta, corre atrás, foge, faz qualquer coisa. Mas não se sujeita a um relacionamento maldito. Não se sujeita, porque nenhuma mulher merece isso e nunca é culpa da mulher. Nunca é. A mulher pode fazer o que ela quiser sem ser julgada em nenhum momento. Isso é absurdo e revoltante. A gente entende a sua indignação, os sentimentos que envolvem você nesse momento, mas você disse palavras cruciais. Você realmente falou diretamente com essa mulher que está nos acompanhando. Primeiro eu quero lhe agradecer. Eu sei que é difícil, é delicado, tanto para você quanto para a Sayo, estar aqui se expondo, falando algo íntimo da família de vocês, mas também quero agradecer, porque eu tenho certeza que esse programa ele não vai passar despercebido. Eu tenho certeza que do outro lado da tela tem alguma mulher que está iniciando um processo de relacionamento tóxico, de relacionamento abusivo, que com certeza será tocada por essa história. E eu acho que essa missão, que se tem uma parte positiva em toda essa história, é vocês duas, hoje, fazerem parte. Eu confesso, pessoalmente, foi muito difícil para mim fazer esse programa, foi muito complicado. Quem passou por tipo de violência, eu cheguei até a agressão física. Eu cheguei no nível da pressão psicológica, eu cheguei no nível das traições, da que eu era burra demais, que eu era louca demais, que eu era ciumenta demais, que eu não sabia fazer um feijão. Até o motivo do feijão era motivo para me humilhar e me diminuir, e eu aceitei até chegar no processo da agressão física. E você que está em casa, está acompanhando esse programa, não se iluda não, porque as histórias, o enredo sempre é o mesmo. Sempre começa com palavras, palavrões, depois vai para as agressões e, infelizmente, o ciclo finaliza com a mulher se tornando uma estatística que só cresce. Confesso, Sayo, e quero lhe agradecer do fundo do coração de você ter se disponibilizado, você também, Luana, direto de Campo
grande de ter compartilhado com a gente esse momento. E muito obrigada de verdade. Eu espero que Deus conforte. É o que a gente pode dizer nesse momento, é que Deus conforte o coração de vocês duas, porque é uma perda irreparável. Jamais vocês serão as mesmas. Jamais a vida será diferente para vocês. Mas eu tenho certeza que a sua voz, Sayô, a sua voz, Luana, vai ajudar a salvar algumas mulheres que estejam nesse momento passando por esse tipo de relacionamento e não tenham a coragem de falar. É importante, mulher, você falar, comunicar a sua família, comunicar aos seus amigos, comunicar às autoridades. A gente não vai fazer o desserviço de chegar aqui e dizer, a gente teve uma péssima experiência e você não comunica às autoridades. Eu só peço que as autoridades qualifique as pessoas para estar no 180, para saber acolher uma vítima. Eu espero que as autoridades ajam com mais rigidez nas leis. Apesar de já existirem várias leis em relação à violência, mas a gente pede mais rigidez, porque a gente sabe a realidade do nosso país. Obrigada, Sayô. Obrigada, Luana. Você quer falar alguma coisa, Sayô? Acho que Luana definiu em algumas palavras o sentimento, né? De revolta, de tristeza, de luto, de saudade, mas ainda vejo como uma luta, né? Eu sei que nesse momento, como você bem falou, alguém está passando por um relacionamento achando que está entrando no mar de rosas, achando que pode ser que tenha esse príncipe encantado. Mas ao menor sinal, não é só uma brincadeira. Aquele xingamento não é só uma brincadeira, como eles costumam dizer, né? Então, presta atenção. É como Luana disse, mais atenção, né? A gente não merece menos do que isso. Nos mínimos, nos pequenos, nos quase imperceptíveis sinais, caia fora enquanto há tempo. Infelizmente, você está passando por um relacionamento abusivo, não fazer parte da estatística, assim como Ana Dávila, infelizmente, hoje faz. Eu volto com você no próximo podcast. Conte-me tudo. Não me esconda nada. Muito obrigada.